Um mês após Salvador passar por medidas mais duras para conter a propagação do coronavírus, quase todas as atividades consideradas não essenciais, que foram suspensas em Salvador há pouco mais de um mês, vão ser retomadas a partir de hoje. O retorno envolve um esquema de escalonamento entre os diversos setores, o que deve garantir mais segurança à população. Os detalhes foram apresentados pelo prefeito Bruno Reis e pela secretária municipal de Desenvolvimento, Emprego e Renda, Mila Paz, na última quinta-feira. E a gente vai mergulhar um pouco mais nesse assunto, conversando agora com a secretária municipal de Desenvolvimento, Emprego e Renda de Salvador, Mila Paz, nossa convidada aqui no Issa Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, secretária. Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia a todos. Mila, aí da rádio. O prazer é todo nosso. E diz pra gente, por mais que já esteja definido esse esquema de liberação progressiva das atividades não essenciais, é de se imaginar, de se supor que muita gente ainda possa estar com dúvidas sobre o que pode, o que não pode funcionar a partir de hoje. Como é que vai se dar a fiscalização para o cumprimento dessas medidas a partir de hoje, Mila? Bom dia, pessoal. Bom, a gente vai manter a fiscalização das atividades que estão ainda com restrição de horário e também as atividades que ainda não foram autorizadas a funcionar, da mesma forma como a gente vinha fazendo aí na fase roxa, que foi a fase que a gente migrou aí depois do final de semana, que era uma fase de maior restrição e que tinham várias atividades sem autorização de funcionamento, e a fiscalização, que é por responsabilidade aí da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a SEDU, estava atuando dentro dessas regras, e agora com a adequação, a abertura de algumas outras atividades, a fiscalização permanece aí na ativa, fazendo cumprir as regras dessa nova fase, que ainda é uma fase que requer muito cuidado, muita colaboração de todos, que é a fase vermelha, que é uma fase ainda de restrição, né? Então a gente precisa ainda contar com a colaboração de todos, apesar da gente já ter, de fato, algumas atividades aí voltando a funcionar. Os comerciantes, eles ficam sujeitos a que tipo de penalidade, uma vez que forem flagrados, por exemplo, não cumprindo ainda essas normas vigentes a partir de hoje? A sanção, Jefferson, é o de fechamento do estabelecimento e aplicação de multa, né? Fecha o estabelecimento e ainda recebe uma multa. Multa de quanto, Mila? Jefferson, eu não vou saber te dizer, me desculpe, eu não tenho essa informação aqui comigo. Tá, Fernando quer fazer uma pergunta também. Joia. Mila, como foi o processo de negociação para que se chegasse ao entendimento das fases? Você foi responsável por coordenar um grupo de trabalho que também conversava com os setores da economia daqui de Salvador. Como foi esse processo Exato. de construção para chegar até esse faseamento com o escalonamento que a Prefeitura acabou anunciando na última quinta-feira? Bom, a gente fez diversas reuniões aí com os representantes dos diversos segmentos econômicos da cidade, onde a gente escutou, né, a particularidade de cada uma das atividades, seja a particularidade em cima da informação de quais eram os dias mais interessantes para que aquela atividade ficasse aberta, ou os dias que era inviável que elas fossem fechadas por qualquer motivo, os melhores horários de funcionamento. Enfim, a gente fez diversas reuniões, fizemos reuniões coletivas com todos os representantes, inclusive com a presença do prefeito muitas vezes, e fizemos reuniões setoriais, conversando com cada um dos segmentos para entender a particularidade de cada segmento, para a gente conseguir tentar, né, conseguir montar um plano que fosse o mais interessante possível para todas as atividades. Então a gente, de fato, contou aí com uma participação bem ampla dos setores. Claro que a gente nunca consegue agradar 100% todos os setores, né? Mas a gente, para conseguir abrir o máximo possível de setores, a gente precisou contar com a compreensão de cada setor, de ceder um pouco das suas horas ou seus dias para a gente conseguir fazer uma abertura ampla e tentar atender o máximo possível das expectativas dos setores econômicos, sem colocar em risco a população, porque o principal objetivo do plano é a preservação de vidas. Então a gente partiu
sempre desse pressuposto, sempre com os cuidados e as restrições advindas do setor de saúde, para só assim definir o que era possível a gente abrir ou não das atividades econômicas. Quando a Prefeitura anunciou o processo de reabertura na semana passada, foi estabelecido percentuais de ocupação de leitos de UTI para que ocorresse a mudança de uma determinada fase. São agora em cores ao invés de números, como no passado. E aí, no final de semana, a Prefeitura acabou publicando também um decreto que flexibiliza em até 5%, para permitir uma maior flexibilidade no caso de abertura e fechamento. Esse processo de abertura, fechamento, vocês pretendem fazer uma discussão constante sobre esse tema, ou esse é um assunto que já está definido e que esse faseamento ele vai ser cumprido à risca? Bom, existe uma definição já no estudo, né, um posicionamento do município com relação a isso. Então, na verdade, se você teve acesso lá ao decreto, a gente explica como se dará a migração entre as fases. É um conjunto de fatores, na verdade, até diferente do que foi apresentado no ano passado. Esse ano, você tem todo um aprendizado do comportamento dos indicadores da saúde para permitir essa nova versão, vamos chamar assim, dessa migração de fases, que considera não apenas um único indicador, mas o conjunto de indicadores. Ou seja, se você tiver um conjunto de indicadores em queda, você pode migrar de uma fase para outra. Você tem os patamares do percentual de ocupação do leito de UTI em 80, 70 e 60, mas essa flexibilidade se dá por dois elementos principais. A experiência da gente ter visto que tem outros indicadores que também indicam uma descompressão no sistema de saúde, né? E também a questão da vacinação. Os avanços de fase da vacinação é um outro elemento novo que não existia no ano passado. Então, a gente tem lá no decreto já definido como é que vai ser essa transição entre fases. Ela é um pouco mais flexível, mas ela leva em consideração diversos critérios e não apenas um único critério. Agora, já é possível fazer uma estimativa, Mila, de, por exemplo, quando atividades de cinemas, clubes sociais, teatros, parques de diversão também vão poder ser retomados? Bom, o que a gente pode falar é em que fase eles vão ser retomados. Agora, uma estimativa de dias entre a fase vermelha e a próxima fase, que seria a fase amarela, por exemplo, eu não tenho como te dar. Mas, por exemplo, o que eu posso te dizer é que na fase amarela, a gente já tem a abertura de algumas dessas atividades. A gente já abre cinema, teatro, centros culturais, museus, galerias de arte, clubes sociais já na fase amarela. Só que te dá uma estimativa de quantos dias a gente vai viver a fase vermelha, eu não consigo. Até porque, além de tudo, a gente precisa da colaboração das pessoas, né? Então, a gente está numa fase em que a gente está abrindo as atividades, mas nem por isso a gente está dando aí liberdade plena para todas as pessoas, nem para todas as atividades. Justamente porque a fase vermelha ainda é uma fase que a gente chama lá de restrição. Então, ainda é uma fase onde as pessoas precisam estar colaborando para que a gente, claro, passe para a fase amarela. Aproveita, fala. Fase amarela tem... Exatamente, fala um pouco mais para a gente sobre essas fases. A gente está agora ingressando na fase vermelha, tem a fase amarela, depois vem quais outras fases? Vamos lá, a gente estava na fase roxa, né, que era uma fase onde a maior parte das atividades não essenciais estavam fechadas. Estamos entrando na fase vermelha, que é uma fase que vai prever a abertura escalonada das atividades, né, com horários escalonados para evitar, dentre outras coisas, minimizar o impacto dessa abertura no transporte público. Além disso, na fase vermelha, a gente vai ter o fechamento por 2 dias da semana de cada uma dessas atividades que a gente está autorizando abrir e o toque de recolher às 20 horas. A fase amarela, que seria a próxima fase, quando a gente tiver uma redução maior e uma situação no setor de saúde ainda melhor do que a vermelha, a gente vai continuar tendo a abertura escalonada de horários, mas já teremos um toque de recolher até das 23, a partir das 23 horas e não mais das 20 horas. Mas a abertura escalonada vai permanecer.
E na fase verde, a gente também vai ter uma abertura escalonada e já sem o toque de recolher. Mila, nesses debates que foram feitos para a reabertura das atividades econômicas, já foi feito algum tipo de previsão de quando a educação poderá ser retomada de maneira presencial ou isso ficou de fora desse debate? Vamos lá. Não, a educação não ficou de fora. A gente tem discutido semanalmente com um grupo do setor de educação, né? Esse tema está sendo discutido desde o primeiro momento em que a gente discutiu a reabertura e, de forma alguma, isso ficou de fora. O que a gente fez em conjunto aí com o setor e principalmente com o prefeito foi definir que esse tema seria tratado à parte, mas não sem a priorização dos outros setores, não sendo tratada sem prioridade. A gente está discutindo, tem um grupo com o setor de educação privada e a Secretaria de Educação Municipal, junto com o prefeito. Temos todos os protocolos, inclusive, de retomada, já definidos e publicados até no site da Secretaria de Educação, porém, é um tema que está sendo discutido à parte. E por isso mesmo, só aumentando a nossa expectativa, né, Mila? Porque é um assunto super importante, que, claro, merece todo o cuidado necessário, mas é uma pena que até agora a gente não tenha uma posição mais clara sobre quando se dará a retomada das atividades escolares de forma presencial. Mila, muito obrigado, boa sorte aí nessa nova etapa das medidas adotadas pela Prefeitura. A gente conversando aqui com Mila Paz, secretária municipal de Desenvolvimento, Emprego e Renda de Salvador, sobre a retomada das atividades de forma escalonada a partir de hoje, atividades não essenciais sendo retomadas a partir de hoje em Salvador. Mila, muito obrigado mais uma vez, um bom dia e até uma próxima. Um bom dia, estou à disposição. Um abraço. Você sabe que é mais uma conversa, mais um bate-papo que vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora, 7h55 na Tarde FM.